Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso e vosso Camacel, o espaço do nosso canal angolano de mediação, arbitragem e conciliação de litígios, que discute vários temas relativamente ao mundo fantástico da resolução de contendas, mediação, conciliação, arbitragem, dispute board, práticas colaborativas e também a via judicial, sempre que alternativamente ela se demonstra como uma forma válida, eficaz e complementar de resolução de litígios. Hoje nós trazemos um tema que julgamos importante, porque ele marca o início de uma nova etapa dentro do ano judicial, dentro da atividade dos tribunais. Mas como sabemos também, e já vimos várias vezes aqui no nosso canal, e convido-vos a revisitar os nossos vídeos que temos aqui, a via judicial, embora seja alternativa, embora seja complementar, embora seja um dos caminhos tidos para a resolução de conflitos, ela é de suma importância para a arbitragem, para a mediação e para a conciliação, obviamente, na medida em que, por via dela, nos casos em que não há execução voluntária ou cumprimento voluntário das decisões ou resultados que, que, que são tomados em sede de acordos, em mediação ou conciliação, ou por outra forma, de resolução de litígios, são chamados então como os titulares do direito de coação para, por via de uma injunção contida numa sentença prolatada, poderem então forçar a parte incumpridora à prestação de um facto, à prestação ou ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer. Então, a via judicial tem a sua importância capital e aqui devidamente sedimentada no que respeita à resolução extrajudicial de litígios, por essas razões e por outras que também podíamos elencar. No entanto, não é esse o motivo, mas contudo que também sobre essas matérias se mostra importante, na medida em que, se entendermos que a via judicial funciona como um complemento, é necessário que o aparelho judicial esteja a funcionar e possa oferecer uma resposta a contento para aqueles que procuram a mediação, a conciliação ou a arbitragem como forma de resolução de conflitos e que, a dada altura, precisaram da via judicial ou venham a precisar da via judicial como esse complemento válido para que pudesse efetivamente ter as respostas que procuram sobre determinadas matérias, produção de prova, recurso de decisão, ou até a prolação de uma decisão sobre um processo que esteja a tramitar na via judicial, já depois de ter passado pela arbitragem, se for o caso. Então, variedíssimas situações, e aqui no nosso canal podem encontrar vídeos sobre esta matéria, dizia eu, variedíssimas situações em que a via judicial é chamada a intervir na arbitragem como complemento, seja antes dela iniciar-se com uma providência cautelar arbitral, seja durante a, 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 a tramitação de um processo arbitral pela produção de provas ou por outra razão qualquer que se julgar necessária a intervenção do Tribunal Judicial, ou ainda depois de prolatada uma decisão por via da arbitragem ou um acordo que se tenha chegado por via da mediação ou da conciliação, se necessário for a sua execução, ou ainda o recurso a essa decisão. Mas sobre esses temas, como disse, podemos encontrar vários vídeos aqui no nosso canal e poderem estar muito mais abalizados a respeito. Para hoje, o que nós queremos falar efetivamente é sobre a abertura do ano judicial. Como é do conhecimento dos senhores, nossos telespectadores, nossos amigos, seguidores, foi deliberado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial a abertura do ano judicial, a data e o calendário para a abertura do ano judicial, numa das últimas deliberações tidas, realizadas por este órgão de administração de governos, vá, dos tribunais, se quisermos. E foi então determinado que a abertura do ano judicial ficava marcada para o dia 7 de março de 2025. Para a minha felicidade, e de muitos, porque Luanda não, Angola não é só Luanda, essa cerimónia de abertura do ano judicial terá lugar na província do Uís, na bela histórica província do Uís.
e entendemos que foi uma boa escolha. Podia ser qualquer outra província de Angola, se calhar não Luanda, porque normalmente é feito em Luanda, mas ainda bem, será feito no IS, e acho que será bom, de facto, levar esta atividade importante para outras províncias também. Na verdade, porque se hoje nós temos um mapa judicial diferente, a nível da conformação, de funcionamento também que se quer dos tribunais, com as comarcas, com o Tribunal da Relação, é importante de facto que se leve essa atividade, a abertura do ano judicial para outras províncias, que se eleve o trabalho e a abrangência do trabalho administrativo também do Conselho Superior da Magistratura Judicial para estas províncias, e que se possa também aproveitar como uma oportunidade para se fazer diagnóstico, para se conhecer da realidade efetiva que cada uma dessas províncias judiciais ou regiões judiciais tem. E entendo que, de facto, a abertura do ano judicial é uma boa oportunidade e felicito todos os operadores do direito, começando, obviamente, pelos advogados, por mais essa a abertura do ano judicial que vamos ter. Certamente estaremos representados ao mais alto nível nessa cerimónia de abertura do ano judicial, quer a nível local, quer a nível nacional, com os nossos conselheiros nacionais ou com o nosso bastonário, e também com os conselheiros provinciais a nível da bela província cafícola do IS e também das províncias vizinhas. Então, quero acreditar que sim, que nós estaremos muito bem representados, nós, os advogados, estaremos muito bem representados. Chamo também aqui a atenção para o lema da abertura do ano judicial. O lema da abertura do ano judicial é: por uma justiça célere e eficiente, modernizemos os tribunais e valorizemos os operadores da justiça. Tema bastante sugestivo, coloca, só o tema em si coloca-nos grandes, ou nos lembra de grandes desafios, desafios esses que já há muitos anos vêm tentando ser ultrapassados, apostas também feitas no campo legislativo, no campo administrativo, mas que ainda não foram absolutamente alcançadas, e não iria para o absoluto, porque também seria pedir demais, na verdade, mas que alguma evolução de facto se espera e se necessita neste quesito. O lema nos chama logo a atenção para uma questão fundamental que tem que ver com a celeridade processual, com a celeridade da tramitação dos expedientes, com a celeridade na realização dos diferentes atos judiciais e não judiciais, mas que concorrem para a realização da justiça. eh, Atos processuais, diria, e não processuais, mas que concorrem para a realização da justiça. Entendemos, de facto, que é um desafio de sempre, que se coloca sempre a celeridade. Aliás, o princípio da tutela, do acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva, também tem como corolário o princípio da celeridade processual, na medida em que convidam-nos e convocam-nos a todos no sentido de trabalharmos para a garantia da realização da justiça em tempo hábil, em tempo oportuno. Então, celeridade é de facto necessário. E eu digo celeridade e não pressa, não justiça rápida, porque justiça rápida nem sempre é justiça célere. Eu ousaria até dizer quase sempre, ou na generalidade, a justiça rápida não é uma justiça célere, porque a justiça rápida pressupõe trabalhar apenas com base no tempo e não olhando para questões de natureza mais técnicas, que exigem ponderação, que exigem alguma cautela, que exigem alguma sagacidade, que exigem alguma cogitação mais detida, e a celeridade, de facto, nos traz essa ideia, ou seja, procurarmos fazer de modo tempestivamente mais curto, porém não a correr. Como se diz no velho adágio,
tem de ser devagar porque temos pressa, né? Para não sermos obrigados depois a recuar porque queimamos etapas e que não nos permitem dar seguimento a esse ou aquele processo, porque eventualmente não se notificaram as partes todas, não se notificou de forma devida, não se cumpriu determinado formalismo, e não se realizou determinada diligência, e por isso, em sede de recurso, ou em sede de alegações, ou em sede de saneador, se verificar que efetivamente há passos que foram mal dados e que com isso pode eventualmente colocar em causa toda a decisão ou todo um trabalho feito pelo tribunal. Então, nada de rapidez, mas sim de celeridade, e aí está correto. Mas, no entanto, a necessidade de praticarem atos conducentes, de facto, a essa realização célere da justiça. Célere e, como diz o lema, e eficiente. É necessário, de facto, que os mecanismos que são utilizados, os mecanismos que são apresentados para este efeito, conduzam à efetiva realização do desiderato. Porque, de outro modo, de nada adianta, já que o fim último que se pretende, que é a realização concreta da justiça, não se vai efetivar, não se vai realizar. Então, é necessário, de facto, que, para além de termos toda uma estrutura construída, seja uma estrutura construída e que nos permita viabilizar, de facto, a realização do desiderato. Tem de haver eficiência, ou seja, tem de ser possível alcançar com essa estrutura, com essa construção que se fez ou que se vai fazer. O lema também nos sugere uma outra análise sob o mesmo prisma, é a análise da modernização. O que é que nós devemos modernizar? Como devemos modernizar? Será que basta modernizar? Será que a nossa justiça reclama por modernização apenas ou reclama por outras necessidades muito mais prementes do que a modernização? Em que medida nós devemos olhar para essa modernização? Modernizarmos as normas, modernizarmos os procedimentos, modernizarmos o contexto em que estas normas são ou devem ser aplicadas, o que nós devemos, de facto, modernizar? Estou de acordo que, de facto, a modernização é um capítulo imprescindível, quer até para podermos trabalhar com a celeridade e alcançarmos a eficiência. Na medida em que, se nós conseguirmos, por exemplo, e aqui no quesito modernização, entregarmos ou fazermos remeter para o tribunal de forma eletrónica peças processuais, rouba-nos menos tempo, rouba-nos menos dinheiro, quer ao erário público, quer em cada uma das partes que se deve deslocar ou constituir advogado para o efeito, com isso pagar os honorários para estes trabalhos, para essa tramitação, a nível da deslocação dos advogados ou outros serviços que impliquem esse tipo de movimentação, de facto, a modernização, no sentido de introduzirmos mecanismos tecnológicos de intervenção ou de realização dos atos, pode, de facto, conformar aqui uma saída airosa, necessária e desejável para celeridade e, consequentemente, para atingirmos a eficiência dos propósitos que aqui se vislumbram, que aqui se apresentam. Então, entendemos de facto que a modernização também é um desiderato a alcançar, cada vez mais é um desiderato a alcançar. Sendo que essa modernização não deve ficar apenas no campo tecnológico, essa modernização pode alcançar outras matérias, nomeadamente critérios, sistemas novos de realização da justiça, como é o caso dos tribunais multiportas, que é um conceito hoje já não tão moderno assim, porque meio mundo utiliza dos tribunais multiportas para a realização da justiça, mas nós ficamos até hoje no campo meramente legislativo, ou seja, é uma realidade legiferante, existe na lei, mas, no entanto, no ponto de vista material, ela não existe. Ou seja, não temos efetivamente tribunais multiportas. Haviam desafios vários que se colocavam, dentre eles na natureza financeira. Aqui também no Camacel fizemos lembrar de uma reunião realizada entre o governo dos tribunais e o Ministério das Finanças, em que essa questão que tem colocado em causa a autonomia dos tribunais foi discutida. E, a ser verdade, que de facto se vai pegar
com a mão se vai colocar a mão na massa, esperamos nós, pelo menos a nossa expectativa, que efetivamente isso venha também a ocorrer, ou seja, que de facto, aproveitando esta maior possibilidade de, de uso desses recursos financeiros que que ficariam, desde logo, sobre a batuta direta do governo dos tribunais, no caso do Conselho Superior da Magistratura Judicial, se possam equacionar efetivamente esses mecanismos de resolução de conflitos, mormente aqui os tribunais multiportas. Mas isso implica uma série de outras iniciativas, dentre elas a formação de juízes, procuradores e funcionários judiciais, para poder lidar com esse tipo de matérias, formações que, tanto quanto sei, não existem, nunca foram feitas. É importante, de facto, que essas matérias sejam dadas a todos os níveis, a nível da primeira instância, a nível da relação e a nível do Tribunal Supremo, até dos tribunais, do Tribunal de Contas ou outros tribunais superiores, para que se possa efetivamente perceber quando haver a intervenção da mediação, da conciliação ou da arbitragem, seja em processos tributários, seja em processos de contratação, e aqui para chamar o Tribunal de Contas, seja em processos resolvidos em arbitragem e que discuta-se ou possa colocar em causa matérias de constitucionalidade ou matérias genéricas que se tratem em sede de contratos ou de relações intersubjetivas não contratualizadas ou não contratuais e que daí decorram ou resultam processos judiciais ou arbitrais e que sejam levados depois à discussão no todo ou em parte em sede de recurso ou em sede de anulação e aí convidar-se à intervenção do Tribunal Supremo, do Tribunal da Relação também. Então, entendemos de facto que há necessidade de nós trabalharmos na celeridade e termos critérios e metas e instrumentos mais eficientes. No entanto, modernizarmos também, mas modernizarmos num sentido mais amplo possível da palavra, para podermos atingir então esses objetivos. Um, Nada disso é possível fazer, como não podia deixar de ser, sem que os atores, sem que os intervenientes, sem que aqueles que trabalham nestas matérias tenham, de facto, vez, voz e que sejam tidos e considerados, né? Funcionários judiciais, juízes, procuradores, escrivãos, oficiais no geral, e também, como não podia deixar de ser, não menos importante, se calhar até o mais importante, os advogados. Ou seja, é necessário que, de facto, se olhe com a atenção devida, com a responsabilidade necessária, e que se dê o valor que efetivamente têm todos os atores no processo de produção ou de realização da justiça. Já foi dito por nós em várias ocasiões, uma coisa é a administração dos tribunais, outra coisa é a administração da justiça. Na administração da justiça, que é um conceito muito mais amplo, intervêm muito mais atores, e todos esses devem ser tidos, devem ser considerados, por maioria de razão, e aqui particularizando, a administração dos tribunais. De facto, olharmos para esses atores na sua generalidade, considerando as suas especificidades, cada um deles, com a importância que se reclama, com a importância que lhes é devida, para que efetivamente, porque as estruturas não são apenas, e o menos importante nas estruturas são as ferramentas, mas elas nada são se não tiverem o homem, não é? O capital humano, que são aqueles que efetivamente fazem, transformam, aceleram e tornam eficientes e com eficácia também, de facto, estes instrumentos que são trazidos ou que são criados para a realização efetiva da justiça. Não basta, de facto, que se tenha a intenção de, é necessário que, de facto, se construa de modos a que sejam alcançados esses objetivos. Como dissemos no início, são objetivos nobres, tidos várias vezes, abordados várias vezes, discutidos, salvo seja todos os anos, mas, no entanto, que do ponto de vista concreto, tarda a vermos as soluções efetivas a, a, a se materializarem e a ter, de facto, efeitos, ter impacto na vida das pessoas, mormente os atores que intervêm na realização da justiça, mas também os destinatários últimos, os cidadãos, as partes nos processos diversos que esperam, procuram do tribunal, dos tribunais em geral,
judiciais e arbitrais uma solução para os seus conflitos, uma boa resolução e uma boa realização, eu diria, da paz social. Felizmente, os tribunais arbitrais não encerram e nem abrem o seu ano judiciário, felizmente para nós, porque temos sempre essa porta aberta para as partes, quando quiserem, por via da arbitragem necessária, por via da arbitragem voluntária, poderem ver constituídos os tribunais e resolvidas as suas contendas. Mas precisamos, como disse, desse apoio dos tribunais judiciais que nos complementam ou complementam a atividade arbitral e muitas vezes servem de uma boa alternativa para a resolução de litígios. Então, nós ficamos por aqui, saudamos todos os magistrados, todos os advogados, todos os oficiais de justiça, todos os intervenientes nesse mundo vasto que é a resolução de conflitos e a administração da justiça, fazendo votos que esse ano 2025 seja melhor do que o ano 2024, que trabalhemos na competência das pessoas, porque não basta valorizar. Aliás, nós temos que nos dar o valor, nós temos que nos dar o respeito. Estamos cansados e já ouvimos e vimos situações diversas de corrupção na justiça, de corrupção nos tribunais, de corrupção que começa com os advogados, é o que termina com os advogados ou nos advogados, de corrupção que começa com os juízes ou que termina com os juízes, de corrupção que começa com autores corruptos ou corruptores nas secretarias judiciais. Estamos cansados disso. De nada aproveita o país, de nada abona a nossa justiça, que já tem as suas macas, que não precisa de mais uma. Essas situações de corrupção, venda de sentenças, venda de acórdãos, venda de despachos, obstrução da justiça e outras práticas criminais e assim previstas nos termos do nosso no Código Penal, essas práticas são criminais e passíveis de responsabilização, quer dos funcionários, quer do próprio Estado, enquanto órgão ao qual foi votado por via da separação de poderes e da competência judicial que tem de administrar os tribunais e, consequentemente, de realizar a justiça pela via judicial. Então, essa responsabilização também é possível ao Estado por não cumprimento cabal desse desiderato. Então, não é o que nós queremos. Queremos uma justiça atuante, queremos uma justiça célere, queremos uma justiça boa. E para isso somos todos convidados a intervir no sentido dela se realizar efetivamente. Bem-aja a todos, feliz ano judicial 2025 antecipado. Aliás, na verdade, isso é uma nota importante também que se deve dar aqui. Não obstante a cerimônia formal da abertura do ano judicial vir a ser realizada no dia 7 de março de 2025, efetivamente o ano judicial começa no primeiro dia de março. Logo, o ano judicial, por força da lei, terá a sua abertura no dia 1 de março de 2025. Isso quer dizer que a cerimônia não é importante? Claro que a cerimônia é importante. Ela marca um momento importante, dado até os discursos e os balanços que são realizados nesta cerimônia pelos diferentes intervenientes, e há também um discurso do Presidente da República nesta ocasião, mas, no entanto, não é a abertura oficial ou a cerimônia de abertura oficial do ano judicial que determina efetivamente a sua abertura. A sua abertura está determinada por lei e ocorre no dia 1 de março de cada ano, ou seja, no primeiro dia de março de cada ano. Então, nós teremos efetivamente a abertura do ano judicial no dia 1, mas a cerimônia formal de abertura do ano judicial no dia 7 de março de 2025, na bela província do Ixi, na bela e histórica província do Ixi, com vários monumentos e patrimónios mundiais da Unesco e que somos todos convidados a visitar e a conhecer. Muito obrigado a todos, fiquem bem, até o próximo Camacel News, até o próximo Camacel Atualidade. Obrigado.